Olá! Esses dias eu estava pensando um pouco sobre que existem muitas atividades que hoje em dia eu gostaria de fazer e meus pais simplesmente quando eu era criança não me ensinaram. Eu acho muito louco quando eu vejo muitas pessoas hoje em dia que elas sabem aprender um violão e aprendeu por quê? Aprendeu porque tinha um tio que ensinou, tinha um pai que ensinou, alguém na família, algum parente, alguém que era responsável por essa pessoa ali durante a infância, não se tem muita noção das coisas, ensinou e mostrou algo para ela fazer. E eu comecei a ter muita frustração por conta disso. Basicamente estava no encontro com outras mulheres, outras mães, e eu vi que elas contando as histórias de coisas que elas fizeram pelos filhos. E muitas dessas coisas eram em si ensinar ele a fazer tal coisa. Eu fico pensando, nossa, cara, eu não sei fazer tanta coisa que eu não sei fazer. Tipo assim, até meus 18 anos, eu não sabia andar de bicicleta. E eu liguei esse pensamento de coisas que eu gostaria que meus pais tivessem aprendido, ensinado, e coisas que infelizmente eu não aprendi, mas adivinha só, não estou morto. Graças a Deus. Tenho ainda um pouco para aproveitar esses prazeres da vida que são de fazer hobbies. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Ricardo Anderson, esse aqui é o Iris. Esse é um canto que eu decidi construir para decidi estabelecer aqui que eu não tô tão sozinho, que existem muitas coisas, muitos pensamentos que passam por outras pessoas. Eu acho que é muito interessante quando eu tô fazendo assim, a construção de um roteiro desse e no decorrer da semana, ou após eu já ter feito ele, esses assuntos surgem no meu grupo de amigos, eu estou no ônibus, eu estou no shopping, eu escuto outras pessoas conversando sobre exatamente esse tipo de coisa que eu trago aqui. Eu acho isso muito interessante. E o de hoje basicamente se volta para os hobbies, ao mesmo tempo que essa sensação que eu tenho de que meus pais, infelizmente, eu estou culpabilizando muito eles, eu sei, não me ensinaram coisas diferentes, né? E eu acho que eu quero muito ser pai um dia. Eu acho que esse pensamento para mim é tão importante agora, porque quando eu for pai, quando eu tiver essa chance, eu quero mostrar para meus filhos ou para o meu filho, filha, alguma coisa diferente a ser feita, algumas coisas que eles podem aprender comigo, né? E eu trouxe um caderninho dessa vez, porque eu já estava me esquecendo demais das coisas que eu tinha que falar aqui. E ainda vou me esquecer mesmo com um caderninho, muito provavelmente. Mas eu queria dizer que a culpa não é só dos meus pais, na verdade. Teve muita coisa assim na infância que eu tive a oportunidade de aprender, só que eu não quis. Teve, é claro, alguns momentos, né, que, por exemplo, meu tio, ele sabe tocar violão. Eu sempre quis tocar violão. Eu sempre pensei que queria tocar violão. E ele nunca me ensinou. Por que não quis? Porque não tinha disponibilidade, o que é realmente algo que as pessoas, nem sempre as pessoas estão dispostas, né, a fazer uma coisa como essa, ensinar uma pessoa algo novo. Mas, entretanto, teve algumas oportunidades que eu tive de aprender. Por exemplo, quando eu era criança, e se você ficou surpreso, porque, ai, vai aprender a andar de bicicleta depois dos 18, tem muita gente que não sabe, eu fiquei muito surpreso quando eu fui descobrir isso, né? E eu acho tão legal que aprender é uma coisa muito difícil, né? Tem muita coisa que a gente aprende, com o tempo a gente vai esquecendo. Mas bicicleta, eu achei legal que depois de uns anos eu ainda me lembro como é que se anda. Mas enfim. Eu tive outra chance de aprender algumas coisas e eu simplesmente não quis. Um dos exemplos deles é natação, não sei nadar até hoje. Tenho muita vontade de aprender a nadar. Né? Aqui perto eu já encontrei onde tem um espaço, né, com piscina e tudo mais. E eu tive a chance de quando era criança. Meu tio me ensinou, se ofereceu para me ensinar a nadar no dia de piscina. E eu simplesmente disse não. Disse não, podia saber nadar no dia de hoje, né? Mas quando eu for querer nadar, vou ter todo um trabalho de aprender, né? Todo esse processo que demanda tempo, é cansativo, aprender é muito, muito exaustante, gente. Você simplesmente está vendo ali, está se desafiando, porque quando você vai aprender algo, tem essa fase que você vai ver que você é burro. Aí você vai aprender e diz, não, agora eu sei. Só que não sabe. Aí você vai ficar mais com esse pensamento na cabeça. Eu sou burro. Só que sempre tem aquele momento, eu acho que muito prazeroso, no pós isso, sabe? Quando você realmente tá vendo o progresso, tá vendo o processo fazendo sentido na sua vida. Eu acho que aprender é isso, impacta a vida da pessoa. Outra coisa também, quando eu era criança, eu tinha uma bike do Homem-Aranha. Uma bike vermelha, a coisa mais linda do mundo. E um dia, eu por iniciativa própria, disse pra minha mãe, olha, tira as rodinhas da minha bicicleta, que eu vou tentar andar sem rodinha. Porque quando você anda sem rodinha, eu já vi que é tipo assim, é uma coisa que só vai. Quando tem as rodinhas ali atrás, aí é uma coisa que assim, é uma coisa, é muito arrastado, né? Você não tem liberdade quando você tá sem as rodinhas. Pois bem, tirou as rodinhas e eu andei a primeira vez. Caí.
Isso na questão do aprendizado. A partir daquele momento que eu caí, eu desisti. Não tentei mais. É claro que eu era uma criança, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos talvez. E poderiam ter dito, né? Não, mas tenta mais uma vez. Cair faz parte do processo. Só que eu não tinha uma pessoa assim que dissesse isso. E agora na vida adulta, eu tô revendo todas essas coisas que no decorrer dos anos eu não aprendi e que de alguma forma eu quero aprender, porque eu acho que existe um prazer pra mim, pelo menos, e que eu posso incluir na minha rotina. Por isso eu vou começar com os tópicos dos baratos. Eu acho que andar de bicicleta é um tópico, é uma coisa barata de ser feita hoje em dia. Eu sei que hoje em dia tem muito patinete, né? Também deve ser barato relativamente. Mas pelo menos aqui na cidade onde eu moro, existe o Bicicletar, que é um programa do governo, da prefeitura, uma parceria com empresas, não sei muito bem dizer. Só sei que é de graça. Né? Eu posso andar de bicicleta 1 hora e meia de graça na praia, por exemplo. E é uma coisa incrível. Acho que também é um bom momento para você poder encontrar com os amigos, fazer uma coisa diferente no meio da rotina. Então, bike vai para os baratos. Outra coisa que eu acho que é barato também é a leitura, mas aí vai ser um pouco relativo, porque livro hoje em dia é muito caro. Se você gosta de aquele livro novo, acho que até mesmo velho é caro. Às vezes você vai ver um livro num sebo, é o mesmo preço que vai dar numa Amazon da vida, né? Então, eu acho que ele pode ser barato. Depende de como você vai fazer isso, como você vai selecionar. Eu basicamente pego muitos livros da faculdade que eu estudo. Na faculdade que eu estudo, ela tem bastantes ofertas de livros. Quando eu não encontro, eu vou, baixo um PDF da vida, por aí. Isso é um pouco de falar aqui. E hipócrita da minha parte. Mas alguns eu compro, às vezes. Livro, gente, em média é uns 30, 50, às vezes R$ 100. Então eu acho que realmente, vamos dizer que é um pouco relativo. Ler é um pouco caro, dependendo do caso, né? Depende de como você quer ler, depende se você quer aqueles post-its bacanas, aqueles marcadores. Eu não, compro alguns velhos, compro alguns uns novos e pego alguns da biblioteca e baixo o PDF. Outro tópico que se liga muito a isso é a questão de filmes. Eu acho que assistir é algo é um hobby também, eu acho que você ajuda a passar o tempo, mas eu acho que você tem que ver como você faz isso. Eu acho que a chance de você aproveitar, assistir filmes como hobby, é realmente ter um grupo de amigos, sentar, conversar, falar sobre, assim como livros também pode ser feito, falar sobre os filmes que vocês assistem, assistir filmes em comuns, é muito difícil, eu acho. Eu não participei de clube de um livro, mas eu tenho como meta, né, participar de um clube de um livro, ter esse espaço para discutir. Eu já li um pouco que muito do que a gente assiste, do que muita gente lê, fica na nossa cabeça por um tempo. Né? Por exemplo, algumas coisas negativas, mexe com a nossa cabeça. Eu já senti isso na pele. E eu acho que quando você vai ter esse espaço para poder falar, eu acho que é o verdadeiro espaço que vai potencializar a sua leitura, o seu filme que você vai assistir, e vai trazer assim, vai te ampliar a tua visão crítica, sabe? Vai poder te permitir ver outras visões. Eu acho que essa é a parte muito interessante do hobby, que é você estar com outras pessoas e você aprender algo com outras pessoas. Vamos para outro barato. Curso de inglês. Não curso de inglês, aprender a linguagem, aprender uma nova língua. Por quê? Nos tempos pra cá, eu estou muito interessado em aprender Libras. Eu acho que são duas línguas que são muito interessantes de se aprender, né? Inglês e Libras. É claro que existe 1 milhão de outros. E por que eu digo que é barato? Porque existem espaços, pelo menos na minha cidade, a própria faculdade daqui, ela oferta cursos gratuitos. Ao mesmo tempo, eu acho que com a tecnologia a gente pode ter algumas novos apetrechos interessantes para poder desenvolver a sua fala. O que acontece? Eu prefiro, mesmo tendo esses recursos digitais, um curso presencial. Um curso presencial que você vai ter aquele espaço para conversação e, obviamente, espaço para aprender sobre regras gramaticais, essas coisas todas. Mas eu acho que é muito mais legal o espaço da convivência, né? Você vai ter aquela sua turma. Eu, pelo menos onde eu estudo, variam bastante as turmas, né? Sempre tem essa troca de alunos. Só que alguns alunos eu sempre tento. Eu acabo que eu continuo na mesma turma que eles, né? Alguns mudam de horários, por exemplo. Porque, como a professora falou, quando você tem outras responsabilidades, está na vida adulta, às vezes um curso, e eu acho, imagina assim, um hobby, né, como curso de línguas, não vai ser assim uma prioridade.
É claro que tem gente que vai ler realmente porque vai querer fazer uma viagem, vai querer mudar de país, mas eu acho que às vezes eu vejo isso muito como um hobby, sabe? De preencher tempo, porque eu particularmente não me vejo em condições de viajar para o exterior, de morar fora, mas eu acho muito prazeroso esse espaço de aprender uma nova língua, de entender uma estrutura, de entender uma cultura, de entender como eu posso me comunicar com os outros, e ao mesmo tempo eu tenho, como eu disse, esse espaço na sala de aula, que é um espaço que eu consigo conhecer outras pessoas, pessoas de perspectivas totalmente diferentes. Tem gente comigo que tá assim, tem gente que tá no ensino médio, tem gente que é com, sabe, não sei quantos anos, tem gente que tá aí com 40 anos, 60, 70 anos. Eu acho que é muito interessante ver essas visões diferentes. É claro, às vezes é conflituoso, mas eu acho que existe esse prazer ali de estar ali. Então, linguagens é um outro tópico que eu vou colocar aqui como barato hoje. Pode discutir, discordar comigo, acho interessante que você coloque nos comentários se você acha que está de acordo ou não. Outro tópico, jardinagem. Eu acho que no mundo perfeito, a jardinagem se enquadra sim em um tópico barato. O que acontece? Jarros são caros, estrumos são caros, mas eu acho que poderia ser um pouco mais barato se todo mundo que tem uma mudinha de planta doasse essas plantas, sabe? Eu acho que planta demanda atenção. Eu acho que todo dia você ter essa sua você voltar para parar o seu dia, pelo menos de manhã, fazer uma coisa diferente que é aguar as plantas, cuidar do jardim. Eu acho que pode ser algo interessante. Não é algo que eu faço, mas é algo que particularmente eu vejo minha mãe fazendo. Eu acho que ocupa a mente da pessoa. A minha avó também, ela costuma plantar plantas, ela já tem um jardim em casa, né? Então fica um pouco mais fácil. Mas eu acho também que pode ser um pouco caro. Se você quiser comprar plantas exuberantes, por exemplo, e tiver sempre que comprar estrumo, às vezes tem umas coisas que tem que tratar, por exemplo, rosa do deserto, que é uma planta que eu conheço, você tem que tratar elas com aquelas, eu não sei como é que fala, senão é tipo uma solução para poder crescer. E ela, uma planta difícil, uma planta difícil para você ver uma rosa, que é o que você espera de uma roseira, é a rosa do deserto. Assim, eu não consigo cuidar de rosa do deserto. Eu já tentei, não deu certo. Outro tópico que se enquadra nos baratos, escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu me surpreendi ontem que eu estava no grupo de amigos e eu comecei a falar sobre uma história que eu tinha ideia que eu achava interessante para ser escrita, né? Gostaria muito de assistir, pelo menos, eu imaginava escrever um roteiro. E cada um deles diz histórias que, que já pensaram, porque eles gostam de escrever. Alguns estão em processos um pouco diferentes. Alguns já têm uma coisa mais elaborada, né? Calculam datas, períodos, para a história fazer todo sentido do mundo. Outros não, são ideias vagas, assim como a minha. Mas tem uma história que, no meio dessas histórias que eu penso em escrever, que eu já escrevi, ela se chama Todos os Dentes Estão Salvando. Eu vou disponibilizar essa história no link abaixo, se você quiser ler. É a história do Dionísio que ele vai passar por um baque, questão do luto, e também vai ter que encontrar maneiras como é que eu posso dizer, não de superar, mas de ocupar propriamente em meio a tudo isso. E isso é encontrar muito em atividades e com as companhias que ele tem ao decorrer do dia a dia, né, no decorrer da semana. É uma história que está aí disponível. Acho que escrever é uma coisa incrível. Acho que você ajuda a se expressar. Acho que ajuda você como eu posso dizer, criar umas versões, trabalhar, sabe? Botar a mente para trabalhar, para ser criativo, fazer algo de diferente. E não custa muito. Você tem um notebook, você tem um celular, papel e caneta. Perfeito, você tem o material necessário exatamente para funcionar. Aí se você quiser, você paga um curso, alguma coisa do tipo, né? Alguma consultoria. Já estou, acho que pensando um pouco demais, mas para poder aprender algumas coisas novas, né? Eu acho que se você tem um prazer, você vai estar querendo desenvolver de certa forma. Vamos. E tem mais um barato. Crochê e tricô. Eu me sinto um velho já muitas vezes, como eu falo com meus amigos do dia a dia. E eu me lembrei que ano passado, nisso de me lembrar de coisas que eu já fazia, coisas que eu queria fazer, que eu sei tricotar. Questão, quando você faz de tricô e crochê, a diferença é que é o número de agulhas que você usa. Eu uso uma agulha, não sei se encaixa em tricô ou crochê, me ajude. E não me julgue. Só me julgue por ser um velhinho, porque eu acho que isso é uma atividade muito legal. Eu fiz um gorro, eu acho que de qualquer jeito eu vou aparecer com esse gorro aqui. Eu acho que eu vou colocar a foto aqui do deu com gorro. Ficou uma porcaria por dentro, mas que por fora ficou legal. É uma atividade muito bacana de fazer assim. Eu vejo muita gente fazendo, idosos, geralmente, transporte público. E o irônico disso tudo é que eu aprendi isso com um amigo que é da mesma faixa etária minha e que eu nunca esperaria que ele ia saber tricotar. Mas enfim, agora eu vou falar sobre relativos. Nesses dias eu tive uma experiência muito profunda
de conseguir realizar um sonho. A parte de um sonho. Vamos falar sobre questão de dinheiro, gente, porque a gente já vai entrar na questão aqui dos relativos, né? Eu sempre quis, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, e sei que eu nunca vou conseguir fazer. É muito difícil de pensar eu fazendo aquilo, sabe assim, um hobby, só sendo irônico, ir pra Disney todo ano, esquiar e não sei aonde, esquiar, né, gente, assim, eu acho que o mais que eu posso fazer é esquiar na areia, nas linhas que tem aqui, mas esquiar na neve, coisa assim do tipo, eu acho que assim, pra mim é impossível, eu acho que eu nunca vou ter dinheiro, sabe assim, acho que é muito triste, não é triste, eu acho que às vezes me pego pensando, sabe, vai ter muita coisa que eu não posso fazer por não ter dinheiro, né, eu acho que eu gostaria de fazer tênis, talvez, né, acho que entrei no grupo de esportes que se enquadra como hobbies, né, quando você faz menos com diversão, e simplesmente eu não vou ter acesso, né? E eu sempre pensei por muito tempo que eu não teria acesso a tocar um instrumento musical, que é o que eu vou enquadrar aqui como relativo. Por que que eu achava isso? Eu passei por muito tempo que eu queria tocar teclado, né? Não só tocar como aprender, né? E é como eu disse aqui, é muito difícil esse projeto de aprendizado. Mas eu acho que antes de tudo isso eu tinha que ter um teclado. E eu sempre tinha que ter a certeza, é isso mesmo que eu quero? Por quê? Porque eu não vou chegar para os meus pais pedindo um teclado. Porque eu sei que no meio de tanta coisa que a gente tem aqui para pagar, eu acho que um teclado não é prioridade, eu acho que é uma coisa que sim, que não ia se enquadrar, né? Pelo menos eu cresci com essa mentalidade dentro do contexto que eu vivo. Como eu disse, ser um mascado, ser liso, né? Não ter dinheiro para esse tipo de coisa. Então por muito tempo eu pensei, eu quero aprender a tocar teclado. Eu ficava pensando, não, mas se eu quero fazer isso, eu tenho que ter certeza. É instrumento mesmo que eu quero. Que é isso que eu vou seguir, eu vou continuar seguindo. Quer dizer, quando eu tiver sem tempo pra nada, tipo assim, a coisa que eu vou conseguir tempo pra fazer, pra aprender, pra tocar. E isso passou cerca de um ano, eu pesquisando preços de teclados. Teclado, gente, é uma coisa cara. Tem na internet. O que pode acontecer muitas vezes, e acho que é importante você pesquisar, na internet às vezes eles vão vender teclados que, tipo assim, é barato, só que quando você vai ver de criança. Não aconteceu de eu comprar um desses, só que eu cheguei a ver casos assim. Eu queria comprar um bom teclado, para isso exigiu muita pesquisa, né? O que é que um teclado tem que ter? Entrada de pedal tem, umas coisas assim, sabe? Tipo, eu só queria teclas sensíveis, porque eu vi como era diferente o som no teclado com teclas sensíveis para um teclado sem. E eu tava certo disso. Se eu for comprar pra mim, eu tava já há um ano pensando nisso, assim, se eu for investir, eu quero investir pra valer, porque é uma coisa realmente que eu quero. Tanto é que eu queria, gente, que eu fiz um mini curso de teclado só com papel. Eu tenho uma foto do teclado que eu só desenhei as teclas e tocava o papel. Mas eu acho que pra mim isso me mostrou, olha, isso realmente é algo que eu quero, vale a pena investir. Então, eu acho que mais ou menos em julho eu comprei um teclado pra mim de R$ 1.300. Eu acho que assim, pra mim é algo muito caro, né? Pra mim não sim. Uma coisa assim que eu não me arrependo hoje de ter feito, porque é realmente o que eu quero, eu tô estudando, já paguei um curso, né, online, que já foi bem mais barato, de R$ 30. Tô aprendendo isso sozinho aos poucos, né? Tô progredindo, tô passando por esse processo que é difícil, que é de se frustrar e pensar, meu Deus, eu sou burro, nunca vou aprender uma música. E quando é um tempo depois eu tô lá, né, tocando aquela música ali, não tão bem, mas gostando, sabe? Eu acho que se eu tô sempre disposto a voltar ali e a tocar um pouco mais, é porque tá sendo prazeroso. Eu acho que esse é o tópico principal do hobby, né? Vamos enquadrar isso aqui como relativo. O outro, academia. Academia eu acho que é relativo porque tem academias boas, né? Tem aquelas academias de bairros. Recentemente eu tive que ir pra uma academia que não era não tão bacana, porque a minha antiga fechou, que também era de bairro. Eu acho que pode ser caro quando você quer investir em um personal, um nutricionista, mas eu acho que no básico, quando você vai trabalhar assim, eu particularmente, eu tô ultimamente trabalhando só com a questão do psicológico, né, do mental, porque eu passei um tempo não tão bem na cabeça e o médico passou medicação e depois de um tempo ele passou para fazer atividade física, para poder assim, liberar. Eu acho que eu já tô 5 anos sem e sempre fazendo atividade física, né, é muito difícil eu passar assim uma semana sem, sabe, uma coisa do tipo. Eu acho que quando você faz pra você, quando você encontra uma razão, acho que isso é muito prazeroso, sabe? Praticar uma atividade física e eu tô falando que é algo atrelado à academia, musculação. Não que eu seja fortinho e não sou, mas eu acho que tem esse prazer. Acho que depois com o tempo, é claro, dependendo de você, você pode investir, né?
Como eu acho que também eu vou investir no futuro, assim, de contratar um nutricionista, tiver um caminho bacana, né, para poder trilhar uma evolução, que eu acho que é interessante. Acho que tem que desistir da academia porque simplesmente entrou por motivo que era o corporal, não conseguiu, saiu. Vamos analisar isso. Será que você é o seu caso? Será que isso vai acontecer com você? Será que você tentar vai acontecer? Já tem esse pensamento em mente. Outro, ir para lugares diferentes. Assim, ontem eu saí pro cinema, né? Para ir pro cinema e comer uma pizza depois e ter aquele momento bacana com isso, conversar com os amigos. Eu gastei R$ 30 só nisso. Sendo que eu fui e vim de transporte público. Eu acho que às vezes pode ser um pouco caro, dependendo do que você quer fazer. Né? Às vezes você quer, sei lá, seu lugar diferente é ir para uma cidade do lado, ir para outro estado. Né? Mas acho que viajar e conhecer lugares diferentes pode ser dentro da sua própria cidade. Vai no museu, vai na praia, vai no parque ecológico, coisa do tipo. Eu acho que isso pode ser um bom hobby. Tipo assim, uma vez por mês eu sempre tento encontrar um local diferente para ir. Às vezes ele é assim na natureza, às vezes não. Às vezes é tipo assim, um restaurante, uma hamburgueria, coisa do tipo. Eu acho que se enquadra no que pode tender a ser barato, né? Outra coisa, hobbies caros, beach tennis. Beach tennis, pra mim eu acho que é caro, gente. Que é R$ 200 em média, pelo menos aqui. O horário que tem aqui basicamente não dá pra mim. Basicamente, não dá pra mim. Eu acho que é uma coisa que se popularizou muito no decorrer dos anos, assim como as corridas. Que as corridas também se enquadram, isso aqui eu acho que eu vou falar assim. Este tópico é sobre esportes, né, que podem ser caros. Por que eu acho que corrida e beach tennis se encaixam? Beach tennis por causa das aulas, por causa do aluguel da quadra. Se você tem um grupo de amigos, beleza, isso se torna muito massa. Vai te ajudar no teu bolso. O outro é a questão da corrida, que eu acho um pouquinho caro. O investimento inicial. Assim como eu acho que é pra natação, que é o que eu quero aprender. Por quê? Pra corrida, eu acho que seria massa. O pessoal pensa que só botar um tênis e correr, mas eu acho que seria massa investir no tênis. Eu vou ver um tênis é o quê? R$ 1.000, assim. Eu compro uma de 200 pra passar no dia a dia, que eu uso todo dia. Todo dia eu estou ali em pé com esse mesmo tênis, né? Ele não custa R$ 1.000, ele tem que ser um baratinho mesmo. E tem confortáveis. Eu acho também que seria interessante comprar aquele smartwatch. Tem alguma forma de você cronometrar, você calcular o seu pace, né? Eu acho que é interessante também. Eu acho que existe esse investimento, né? Acho que se você vai correr, isso em algum momento é um hobby, mas só que você torna uma coisa a mais. Vai ter que pagar eventos, os eventos não são tão baratos, né? Se você realmente, eu vejo que quem faz corrida como hobby acaba indo para esses eventos que são salgados. Vocês estão pensando que eu sou um liso, gente? Eu realmente sou. Vocês estão certos. Natação também. Natação eu ia fazer agora durante as férias, né? Por conta do horário também. Em um mês vai aprender a nadar? Com certeza não, porque eu vi que leva um pouco mais de tempo. Só que agora, o algoritmo de um aplicativo que eu vejo vídeos, eu fui ver natação uma vez, agora tá me indicando direto. E a vontade que eu já tinha só cresceu. Só que vai ter os investimentos, né? Vai ter a roupa de banho, touca, óculos. E pode sair em conta, né? Se você comprar um assim numa loja online que não seja assim tão confiável, coisa do tipo. Mas também tinha que pagar a aula e tinha que pagar para ter atestado. No teu plano de saúde também tenho que ter autorização, né? Não é autorização, mas que você tem que ter, tipo assim, você tem que estar habilitado, quem pode provar que está habilitado e pode nadar é um médico. Então acho que já saiu muito caro para uma coisa assim de última hora, né? Eu acho que hobby existe um pouco de planejamento. E o último, que eu acho que tem na minha lista, é ter um amigo de 4 patas. Não vou falar outro termo, né? Eu acho que ter um amigo de 4 patas, eu acho que é assim um hobby. Por quê? Porque você vai ter que ter aquele momento do seu dia que você vai caminhar com ele, você vai fazer um passeio e tal, sabe? Eu acho que é muito massa. Eu vejo aqui no parque, aqui perto, o pessoal correndo com os cachorros, eu acho muito legal. Vai ter todo esse carinho, esse afeto. Mas por que eu coloco como caro? Eu sei que talvez não se como um hobby ter um amiguinho de 4 patas. Só que eu acho que faz um bem mental. Eu acabei incluindo nessa lista. E por que é caro? Gente, veterinário é muito caro. É muito caro, infelizmente. Já tive amigo que tem um gato, cachorro, e você vai na consulta que tá com um probleminha assim, às vezes simples, que parece simples, né, pelo menos.
E o gasto vai ser com 500, 400, não desmerecendo um profissional veterinário. Só que sim, realmente tem um dinheirinho bacana. Eu nunca tive cachorros porque meus pais nunca quiseram. Quando eu era criança, né? Meu pai comprou uma vez um coelho pra mim. Eu nunca entendi, mas enfim. Eu acho que pode dar um gastozinho, né? Se você cria um cachorro, saiba que ele é, pelo que eu vejo, ele é mais dependente, né? O gato já fica mais ali no canto dele, cachorro não, merece atenção. Não faça que nem os vizinhos daqui que deixam o cachorro sozinho em casa e o bichinho fica ali latindo até ele chegar. Eu me incomodo um pouco, mas eu me incomodo com a zoada, mas me incomodo mais por causa do animalzinho ali sofrendo, né? Eu acho que seria interessante que a gente conseguisse abrir um espaço na nossa casa para esses animais. Eu acho que existe uma troca muito legal. Eles dão carinho, afeto, às vezes dão preocupação, mas a gente pode também prover para esses seres vivos uma qualidade de vida um pouco melhor do que eles vivendo na rua. E eu acho que seria algo interessante para fazer para ocupar a mente. Ter um bichinho de estimação. Já tive peixinhos também, mas morreram. E por fim eu queria falar um pouco sobre a questão dos meus pais, né? Que eu culpabilizei eles um pouco no início. Perdão mãe, perdão pai. E falaram só a questão dos pais, né? A questão de quem tá com você na infância, a questão de quem é responsável por você. E de como eles fazem isso com você, sabe? De mostrar coisas novas, de incentivar, ir lá. Ei, vou aprender isso aqui, né? Eu acho que meus pais, basicamente, eles me deram o maior bem que eles poderiam, o maior investimento que eles poderiam ter feito por mim, que era a educação, de me colocar no colégio. Eu acho que eu não posso exigir muito deles, sabe? Pensando bem. E é o que eu fiz antes de começar esse vídeo, né? Eu tinha pensado um pouco bem sobre isso. Se antes eu tinha uma frustração de não saber muita coisa hoje em dia e de tentar jogar a culpa um pouco pra eles, né, eu também acho que eles não poderiam brigar pra mim. Não, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer um karatê da vida, tu vai ter que fazer um futebol da vida, né? Mas eu acho que a educação dos clientes foi a coisa mais incrível que eles me deram, né? Porque quando eu era criança eu não queria estar na escola, eu chorava muito, eu tinha muita dificuldade para ficar na escola por um bom tempo. E pouco depois me tornei um aluno foda, não posso falar essa palavra aqui. E me tornei um aluno muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E hoje em dia eu estou na faculdade, eu acho que isso abre muitas portas, é uma forma que eu decidi levar minha vida, que foi por meio do estudo. E é uma forma que eu acho que assim, que por mais que às vezes eu veja que não é a forma que vale a pena, gente. Realmente, às vezes eu acho que a gente tem só uns momentos, como eu disse, é uma aprendizagem também, né? É uma entrega que a gente tem que ter, que pode ser desgastante. Eu acho que se você, assim como todas essas atividades aqui, né? Que eu, depois da vida adulta, aprendi, assim, andar de bicicleta com 18 anos, natação que eu quero aprender em algum momento em breve, né? Estou vivo, tenho que curtir esse prazer que é me sentir um burro, não me sentir um burro, mas tentar fazer coisas novas. Eu acho que se você também tem a educação como uma meta, se você quer fazer uma faculdade, se você quer fazer concluir o ensino médio, né, existem muitas possibilidades e que você não deixe isso para trás. Aprender algo difícil por si só, ocupar a mente é uma coisa difícil por si só. Tem muitas coisas que são tentadoras hoje em dia, né? O celular é uma delas. E eu acho que tem essas atividades que são muito difíceis de se manter. Eu acho que leitura, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir manter o hábito da leitura, né? É difícil a gente aprender a ler. O aprender que eu falo é ter a constância de ler, ter a constância de ir pra academia, é cansativo. Mas eu acho que não tem tempo exato. Eu acho que o tempo exato, assim, é o agora. O agora às vezes é você se preparar para isso no futuro e de você conseguir colher os resultados do que você faz aqui, sabe? De ter essa troca com outras pessoas e ter esse envolvimento. Eu acho que esse era o meu principal objetivo aqui hoje, falando sobre hobbies, coisas a serem aprendidas. Né? Só ver se eu tenho mais alguma coisa pra dizer. Não, não tenho. Então, mais uma vez, eu sou o Ricardo Anderson. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar comigo aqui hoje. Um grande abraço e espero ver você no próximo vídeo. Que tenha ficado bom esse.